Qualquer dúvida, pessoal, deixem no chat do Teams aqui, que daí a gente pega lá no final, faz a parte de bate-papo com o Marco, que sempre é muito bom. Então, Marco, fica à vontade, compartilha aí. E, pessoal, continuem comentando para os colegas que ainda estão no YouTube lá. O marketing vai seguir mandando link para repassar aqui para o Teams. Problema técnico que a gente teve. Agradeço mais uma vez vocês pela compreensão e paciência. E agora a gente começa. Tá contigo, Marco. Então tá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sicredi. Um bom dia a todos aí, né? E realmente vamos mostrar aí o panorama do clima. O clima esse ano realmente está mais complicado, né? Como a gente sabe. Está todo mundo na ansiedade de plantar. Eu estou numa rodada de palestras no sudoeste goiano, aqui, eu estou em Caiapônia hoje, e realmente a ansiedade está enorme aí dos produtores, né, com relação ao início de plantio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, quando a gente olha, né, observa aqui, acho que... Só quero saber, Felipe, está tudo bem? Vocês estão vendo minha tela? Só para mim... Sim, Marco, tudo certo. Perfeito. Então tá. Quando a gente olha essa imagem de satélite, a gente observa que já existe um pequeno corredor de umidade aqui sobre a faixa central. Ontem choveu em vários pontos aí do Paraná, de São Paulo, choveu em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, choveu em algumas áreas do Mato Grosso, do Goiás, né? Pegou algumas áreas também do Triângulo. Só que essas chuvas que estão ocorrendo estão muito pontuais, muito irregulares ainda, né? Chove aqui, mas não chove desculpa, chove numa cidade, mas não chove na cidade inteira, né? Chove muito pontual, tá? No entanto, o que a gente está observando, e eu vou mostrar aqui nos mapas, olha as chuvas que estão sendo previstas para esses próximos 15 dias no Brasil. Sim, se você pegar o Mato Grosso, que poderia já ter iniciado o plantio no dia 7 de setembro, ou seja, e hoje é dia 27, nós estamos aí há 20 dias, né, de um atraso no plantio. Isso traz uma pressão muito grande para produtores de soja que vão plantar plantar algodão agora em janeiro, né? Isso traz uma certa apreensão por conta aí da janela de plantio da soja, da soja para o algodão, né? Porque a gente sabe que Mato Grosso, algumas áreas de Goiás, né? Até mesmo algumas áreas de Minas, quem planta algodão sabe que a data limite para plantio da soja é dia 10, 15 de outubro no máximo, né? Então, realmente, nós estamos aí com um atraso bastante significativo, mas para milho ainda não vejo atrasos ainda. Mas olha o que vai acontecer. Então, você tem algumas chuvas hoje, tá? Você volta a chover em algumas áreas no Mato Grosso, do Goiás, de São Paulo, do Paraná, sabe? De forma pontual, mas existe essa possibilidade. E isso traz uma condição muito boa aí, já para não para plantar, mas para começar as dessecações, já começar a trabalhar ali no campo. No entanto, quando a gente fala de chuvas boas mesmo, elas vão vir para o Cerrado somente mais na segunda semana de outubro, como a gente vai ver. No entanto, reparem o que está acontecendo no sul agora. Uma nova frente fria estará avançando entre a segunda e a terça-feira, entre os dias 30 e principalmente no dia 1º de outubro, ou seja, entre a segunda e a terça-feira. Vamos ter novamente temporais no Rio Grande do Sul, infelizmente, mas ela já se desloca rapidamente entre a quarta e a quinta-feira para as regiões mais norte. E olha como já começa a aparecer aqui, ó, uma conexão da umidade vindo da Amazônia com a subida da frente fria, algo que até agora não aconteceu. Então, quando a gente observa, a gente vê que começa a ter essa possibilidade de que as frentes frias comecem a se conectar. E aí, como a gente já vem falando maciçamente aí ao longo das últimas semanas e meses, que a chuva esse ano realmente iria atrasar nas regiões centrais e norte do Brasil, tá? Essas chuvas iriam chegar um pouco mais tarde, ou seja, a partir de meados de outubro, as chuvas já estariam praticamente, né, consolidadas, mas que entre os dias 15 de setembro até o dia 15 de outubro
não seria uma ausência de chuvas, mas sim chuvas muito irregulares no Brasil, sendo que as chuvas só iriam de fato ocorrer, né, a regularização das chuvas só iriam de fato ocorrer em outubro, em meados de outubro, ou seja, ao longo da segunda quinzena de outubro em diante. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, tudo que a gente veio falando, se vocês pegarem o nosso webinar que nós fizemos há 3 meses atrás, né, eu falei muito disso, que as chuvas para o plantio da nova safra de grãos, ou para a próxima safra 24, 25, só voltaria, né, em meados de outubro. Isso traz uma preocupação para o pessoal do café, porque a florada do café vai ser mais tardia. Para a cana-de-açúcar, isso está sendo um problema, né? Auxilia, favorece o andamento da colheita, que está a todo vapor, mas, por outro lado, prejudica o desenvolvimento dos canaviais, né? A rebrota dos canaviais. A mesma coisa para a laranja. Os reservatórios estão muito baixos, né? Por conta desse imenso período seco. Tem regiões que estão há mais de 150 dias sem receber uma gota de chuva. Tá? Então, isso traz uma certa apreensão. Porém, quando a gente olha para frente, a gente observa que quando as chuvas chegarem ali na segunda semana de outubro e principalmente na segunda quinzena de outubro em diante, começa a chover e não para mais. Ou seja, a chuva vira frequente. Observe nos mapas semanais que, olha, não tem nada de chuva essa semana, só aquelas pancadas muito irregulares, e a partir já do dia da segunda semana, e principalmente da terceira semana em diante, de outubro agora, as chuvas engrenam e vai embora. Ó, aí você não vê mais aqueles grandes períodos de estiagem. E mais no norte, numa Pito, né, numa Matopiba, e até mesmo eu vi que tem um pessoal do Sicredi Paragominas, as chuvas chegam mais para o final de outubro, que é normal. Se as chuvas chegaram no Cerrado no final, no meados de outubro, ela vai chegar mais para o final de outubro, no Mapito, início de novembro. Então, existe essa tendência de atraso, sim, na regularização no regime de chuvas, mas, diferentemente do que foi o ano passado, onde a chuva até chegou cedo, choveu muito bem em agosto, aí choveu em setembro, mas os intervalos sem chuvas, ou seja, aqueles longos intervalos sem chuvas e com altíssimas temperaturas que levaram a quebras na produção de soja, de café, cana-de-açúcar, entre diversas outras culturas, não vai acontecer esse ano, porque a hora que chover, as chuvas engrenam e vão embora. Mas e o Sul? Já que nós estamos na iminência, sim, de uma laninha. Se a gente pegar aqui, ó, observe que todo o Oceano Pacífico está, sim, mais frio. Ou seja, esse atraso na regularização do regime de chuvas está diretamente associado a essa formação da laninha. Então, nós já estamos laninha? Não, ainda não estamos diretamente numa laninha. Ela está em formação. E lembram que eu falei para vocês que a laninha, ó, se você pegar esse gráfico aqui, ó, só aumentar, que é agora de setembro, né? Ó lá, que saiu agora, essa semana, o que a gente está falando que a gente sempre falou, a laninha vem, lembram disso? Pega aí tudo que a gente falou lá, a laninha vem sim, é uma laninha de fraca, no máximo moderada intensidade, longe de ser uma laninha de forte intensidade, uma laninha que poderia ser uma das maiores dos últimos 50. Esquece todo esse papo, a gente falou, mas que ela viria muito mais para o segundo semestre do que para o primeiro, e principalmente ao longo da primavera. Fato esse que está se confirmando. Tá? Isso porque, quando a gente pega aqui, ó, setembro, outubro e novembro, que são os meses, né? Reparem que setembro, outubro e novembro, agora setembro está muito perto da neutralidade, mas ela viria mais para quando? Exatamente, para outubro, novembro e dezembro, e aí ela ganha forças na primavera, no final da primavera e início do verão, e já perde forças no final do verão
início do outono. E entraríamos no outono já próximo à neutralidade. E com isso, como é uma laninha, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui a rodada de todos os modelos, deixa eu tirar todas esses modelos estatísticos e dinâmicos, mas se a gente olhar esse modelo, né, a média dos modelos estatísticos, que para mim é o melhor modelo, né, são todos esses modelos aqui, olharmos, ele está dando uma laninha de fraca intensidade e já de tiro curto, que já no final do verão, início do outono, ela perde forças. E isso vai trazer benefícios e alguns desafios grandes para nós esse ano, principalmente para o Sul. É um ano relativamente bom, não vejo grandes problemas para o Sul, apesar de ser uma laninha, mas é uma laninha de fraca intensidade, então isso não vai fazer com que ocorra aqueles longos períodos de veranico, como nós vimos na safra 21, 22, né? Pelo contrário, esse ano é um ano muito mais parecido no sul do Brasil com 20 e 21, que foi o primeiro ano de laninha, né, daquelas 3 laninhas que ocorreram entre 2020 e 2023, mas é um ano muito mais parecido com 20 e 21 do que, como já alguns pensavam, 21 e 22. Então, é um ano realmente promissor para o sul do Brasil e com alguns desafios para as regiões centrais. Porque, apesar da primavera ainda ser chuvosa em todo o Brasil, mas o verão, olha, essas manchas vermelhas são chuvas bem acima da média. Então, o que pode acontecer? De termos períodos de invernada durante o verão, principalmente entre janeiro e fevereiro, nessa faixa centro-norte do Brasil. E o sul vai ficar assim? Não. O que pode acontecer no mês de janeiro é de termos pega uma quinzena, então chove muito bem no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, no Paraguai, né, na Argentina, chove muito bem até meados ali de janeiro, ou até o final de dezembro ali chove bem, dá um período de estiagem ali no começo de janeiro, porque as chuvas, ou vice-versa, ou no final de janeiro, ainda a gente não tem total certeza, né, a gente vai falar mais disso no nosso bate-papo no nosso próximo webinar, que é de dezembro, mas a tendência é que as chuvas podem ir até dezembro no sul, aí dá aquela cortada, todo mundo fica meio apavorado no sul e malhando água na região centro-norte do Brasil. E aí que está o grande desafio esse ano do Cerrado, e aí quando eu falo Cerrado, eu incluo aí desde o norte do Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, né? E pegando também áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo aqui, dos cafés e tal. E olha só uma pita. Então, há uma tendência de que tanto janeiro quanto fevereiro venham ser marcados por dias muito chuvosos. Ou seja, podemos ter períodos de invernada, de tipo 15 dias de invernada. Isso pode trazer algumas complicações aí para manejo e principalmente aí para as colheitas de soja, né? E depois posterior plantio das lavouras de segunda safra, seja milho, algodão, feijão, entre outras, né? Girassol, sorgo, entre outras que a gente tem. E para o café, esse excesso de umidade, assim como também para as culturas perenes, né? Seja as frutíferas, seja café, aí você tem hortaliças, pode ser também um ano de muita doença. Por quê? Olha com relação às temperaturas também. Dá uma olhada. Olha, as temperaturas ainda vão continuar extremamente altas em outubro, em novembro, né? Aí dezembro já começa a diminuir, mas olha janeiro como as temperaturas, essas manchas mais azuis, são temperaturas abaixo da média. Olha como há uma tendência de que o verão venha a ser marcado por temperaturas abaixo da média. Ou seja, existe uma tendência de que o verão possa ter temperaturas abaixo da média. Isso vai trazer uma maior pressão para a doença, isso pode ocasionar
um alongamento de ciclo das culturas anuais, tipo soja, tá? Então, são períodos que temos que realmente olhar com muita cautela esse ano. Por quê? Como a gente vem comentando, há uma tendência de o clima ser totalmente diferente, como a gente está vendo, do que foi a safra passada. Isso vai obrigar os produtores a tomarem decisões diferentes. O manejo vai ter que ser diferente do que foi a safra 23, 24. Então, muita atenção quanto a isso, muita atenção para... Porque, apesar do meu medo, né? E aí vocês que estão também sabem, né? Que estão diretamente com os produtores, principalmente de soja, quando começa a atrasar, a hora que dá condições, ele planta muito rápido e concentra o plantio, e aí lá na frente pode concentrar a colheita. Vai que, por uma coincidência, coincida a colheita da soja junto com esse período mais chuvoso, pode trazer problemas para o Brasil, tá? Com relação à produtividade ou aquele susto, pô, tá chovendo, fica 15 dias chovendo, ninguém consegue colher, ninguém consegue plantar, mas de certa forma o que a gente está vendo é um ano extremamente promissor para o Brasil. Então, as chuvas, fazendo um resumo aqui, né, uma ata aí de tudo que a gente falou agora. Primeiro, a laninha vem sim, tá? Então é um ano onde a laninha vem, mas será agora, ela vem mais agora para outubro, né? Outubro, novembro e dezembro, para o último trimestre. É um ano onde nós vamos ter uma laninha de fraca intensidade, muito próxima até a neutralidade. Segundo, as chuvas realmente começarão a ocorrer aí no final, agora, a partir do dia 10 de outubro em diante, isso nas regiões centro-norte, continua chovendo muito bem no sul, como vem ocorrendo, tá? Então, o plantio está deslanchando na região sul, problemas com o plantio do arroz por conta do excesso de chuvas, então isso está atrapalhando, isso a gente já comentou muito bem, né, que realmente a gente falou isso com todos os nossos clientes e falou aqui também várias vezes na Sicredi que o problema seria o plantio do arroz, porque essas chuvas poderiam atrasar o plantio do arroz. A mais, o fato bom é que quando as chuvas chegarem, seja no dia 10 de outubro, 15 ou 20 de outubro, para cada região, a hora que ela chegar, ela chega de fato, né? E aí nós temos aí uma condição muito boa de chuvas ao longo de toda a temporada. Pode ocorrer um período mais seco aqui, um período mais seco ali, ou, choveu hoje é sexta-feira, choveu ontem, quinta, começou a chover ontem, foi até hoje, parou agora, quando volta a chover? Final de semana que vem. Aí abre uma janela aí de 7, 10 dias, que é normal, né? Porque o movimento das frentes frias, até ela sair do sul, chover no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e até ela chegar nas regiões mais norte, demora uma semana, então não vejo grandes problemas. As temperaturas devem ficar um pouco mais baixas, mas não descarto a possibilidade de um outro período mais quente, porque isso é normal, nós estamos realmente com alguns períodos quentes, mas nada que possa trazer. Eu acho que o Kogo vai falar muito disso daí, né, da safra de soja, mas de todas as safras, mas é um ano que eu acho que teremos aí bons índices de produtividade em todo o Brasil, mesmo sendo um ano laninha. Lembrando, pessoal, só um dado aqui interessante, que anos de laninha, primeiro ano de laninha no Brasil, são anos formidáveis de safras, são safras cheias em todos, né, em todas as culturas aí, tá? E para os reservatórios, para finalizar, reservatório, tá? Há uma tendência, sim, dos reservatórios começarem a se elevar a partir aí já de novembro para dezembro, quando as chuvas engrenam. Então, veremos, sim, no final do verão, uma tendência aí dos reservatórios estarem
não talvez com 100%, depende do tamanho do reservatório, mas acima de 70%, 80%, ou seja, uma condição bem mais favorável, aí, né? Mais confortável no final do verão com os reservatórios. Tá ok? Para os Estados Unidos não tem nada que falar, já foi a safra. E para quem está pensando em Argentina, né, como que vai ser o... Argentina, tudo está caminhando para que a Argentina também tenha uma safra cheia esse ano. Tá ok? Felipe, acho que era isso que eu tinha para falar. Tá? É só o pessoal só ter um pouquinho de paciência que a chuva está chegando e a hora que ela chegar vai dar plenas condições aí para o plantio. Tá bom? Obrigadão, Marco. A gente agradece pela perspectiva que trouxe para a gente agora na tua apresentação de clima. Que bom que a gente teve notícias boas aqui no final, né? Sempre bom a gente fazer essa distinção do que está acontecendo no curto prazo, mas o que é o longo prazo, né? Porque pode dar o frio na barriga agora e logo mais já está tudo bem. A gente tem uma boa safra na frente, acho que isso é muito importante. Deve ter total relação com o que o Cogo vai trazer para a gente também, que está acontecendo com o preço de grãos agora recentemente. Então a gente já te agradece a presença aqui, Marco. Eu que agradeço. Continuem mandando as perguntas aí, pessoal, no chat, que a gente faz o bate-papo com o Marco e o Cogo lá no final, mas agora a gente passa para a apresentação de mercado, de fato, de agronegócio com o Cogo. E fica à vontade aí, Cogo. Pode compartilhar a tua tela, abrir o microfone e tá contigo. Ô, Obrigado, Kogo, Marco. obrigado a Oi. você. Kogo, é o seguinte, Oi. eu estou dando condições para o pessoal plantar. Quero ver se você vai dar condições para vender. Aí já é um pouquinho mais difícil. Não, Aí mas eu vou dar apertou. sim. Aí... Né? Não, vamos dar sim. O caminho é esse. Parabéns a todos aí. Kogo, boa apresentação. Obrigado, Tá bom? Marco. Obrigado. Deixa eu Bom fechar as dia a coisas aqui. todos. Lamentavelmente, né, tivemos um incidente hoje aí, mas isso coisas de internet acontece, né? Plataformas. Vamos aí deixar tudo gravado, então não vamos ter prejuízo aí para aqueles que não conseguiram se conectar, tá? Eu vou compartilhar a apresentação e nós vamos aproveitar a deixa do Marco aí, o que foi deixado por ele, que acho que a gente está todo mundo mais ou menos alinhado nesse sentido das questões climáticas, uma preocupação enorme agora no curto prazo, mas realmente é um cenário que a gente pode ter boas safras e até mesmo vamos contar então com uma safra recorde de grãos nesta nova temporada 2024-2025, tá? Então vamos lá para o nosso 54º, né, Felipe, se eu não estou enganado, é isso mesmo, né? É isso aí. E perfeito. Então vamos lá. Pessoal, vamos entender primeiro, né, fazer aquela recuperação do que aconteceu nesses últimos anos aí para entender como que o Brasil acabou chegando à liderança da exportação global do agronegócio, né? O Brasil hoje é o país que tem o maior saldo de exportação de agronegócio, ou seja, aquela diferença entre o que a gente exporta em receita e importa é a maior do mundo, inclusive hoje ela é maior que a dos Estados Unidos, que até então era o líder na exportação do agronegócio global, posição que o Brasil assumiu nos últimos 3 anos. Como chegamos até aqui? Por dois, principalmente, fatores que no mundo estão levando as pessoas a modificar os seus hábitos alimentares. E o primeiro deles é a urbanização. Quando alguém sai do meio rural e vai para o meio urbano, muda os hábitos alimentares. Estamos caminhando rapidamente para chegar a 2/3 da população global vivendo em centros urbanos. O caso bem que a gente sempre comenta é do Brasil. O Brasil hoje tem 86% das pessoas vivendo em centros urbanos e somente 14% no meio rural. Temos o caso da Europa hoje com em torno de 4% só morando no meio rural, Estados Unidos com 3,5%, ou seja, populações urbanas modificam hábitos alimentares, né? E o segundo e mais importante de todos é o tamanho da classe média global. Ela vem crescendo rapidamente. Nós já estamos hoje com 47% da população global enquadrada na classe média, mas essa migração de pessoas para dentro da classe média, ela se dá de forma muito acelerada. E a população chega agora em 2030 com mais de 8,3 bilhões de pessoas, com 66% delas enquadradas como classe média. Aí sim que se dá a grande transformação de hábitos alimentares, né? Normalmente essas pessoas ingressam no consumo de proteínas de maneira mais ativa e mais forte, né? Realmente com mais atração em termos de consumo de proteínas de todos os tipos, principalmente proteínas de origem animal, né? E o principal, 81% desse crescimento de classe média acontece, obviamente, na Índia e na China, duas grandes populações e duas economias emergentes.
e outras 12 economias, 7 economias da Ásia, países que vêm crescendo muito rapidamente. Vamos pegar o caso do Vietnã. O Vietnã tem um PIB crescendo 7% ao ano. Isso está acontecendo também com Tailândia, com Bangladesh, Indonésia, crescendo 6% ao ano. E chegando em 2030, também com 66% desta classe média na Ásia, no Sudeste Asiático, né? E essa região hoje, que inclui esses países que estão todos aí, 7 economias da Ásia, esses 2 países da África, são os grandes importadores do agronegócio brasileiro, né? A China, por exemplo, responde por 32% de tudo que o Brasil exporta em agronegócio. Então, são clientes do agronegócio brasileiro que têm classes médias crescendo de forma pujante, né? Muito agressivamente, né? Nesse ínterim, claro, as pessoas então migram para o consumo de proteínas, as carnes, suína, frango, bovina, lácteos, derivados de leite, ovos, pescado cultivado, alimentado com base em rações, e cresce a demanda de grãos para atender essa consumo de proteínas. Grãos, milho, soja, a soja no caso, farelo, né, que é a proteína, e o milho como carboidrato, a energia, né? E esse crescimento de consumo no mundo de carnes, ele é principalmente destinado à carne de frango, por questões de preço relativo, né? Então, nesses últimos 20 anos, o consumo mundial de frango cresceu 2,5% ao ano, a carne suína aparece em segundo lugar, com 1,2%, e vejo a carne bovina, né, muito lentamente, e a carne que menos hoje ainda no mundo utiliza rações, né, à base de grãos. E, claro, o consumo de grãos cresce também de maneira desuniforme. A classe média cresce, consome mais proteínas, então o consumo global de soja cresce 3,3% ao ano, de milho 2,9%. E o arroz e o trigo crescem muito abaixo da média de crescimento dos grãos em nível global, né? Esse cenário foi o cenário que o Brasil encontrou e se adaptou para crescer, tanto na exportação de grãos quanto na exportação de carnes, né? Então, a gente assume, desde o ano passado, a liderança nas exportações globais de grãos, tá? Foi aqui um processo importante, né, que levou também o Brasil à liderança na exportação global de carnes, tá? E ainda complementando isso, né, o maior exportador do mundo de algodão, de café, de açúcar, de suco de laranja, de fumo, de tabaco. Aí é maior em carne bovina, maior em carne de frango também. E esse ano a gente assume o terceiro posto como maior exportador de carne suína, tá? Ou seja, não está nessa lista aqui, mas o Brasil também é o maior exportador de celulose, né, a partir de madeira, né? Práticas de florestas plantadas, certo? Então, a liderança completa do agronegócio global do Brasil nesse momento, tá? Para a próxima safra, né, um aumento de 1,5% na área plantada com soja, uma recuperação na área de milho segunda safra e uma manutenção da área de milho de verão primeira safra, tá? Essa recuperação do milho, primeiro, ela vem em função de que preço de milho futuro está, nesse momento, muito mais atrativa do que o próprio soja. Vai ser muito importante para o produtor ter uma segunda safra em 2025, seja milho segunda safra, algodão segunda safra, sorgo granífero, pode ser girassol, canola, gergelim. Uma atividade de segunda safra vai ser importante para a formação do caixa, tá? E é claro, né, a segunda safra, essa área de milho, vai depender muito dessa questão climática que o Marco colocou, né? O atraso de soja ele já está estabelecido, né? Tem um atraso de plantio, vai ter um atraso de colheita, e com isso vai haver aí, obrigatoriamente, um atraso na implantação desse milho segunda safra, e o risco climático vai crescer. O produtor pode ficar mais receoso, plantar uma parte do milho que ele pretendia, outra parte colocar em outras culturas que tenham uma flexibilidade melhor de plantio, como sorgo, como gergelim, etc. Então, isso está em aberto. Agora, a tendência realmente é o produtor recuperar um pouco a área de milho, tá? Então, a gente já vê no mapa na soja aqui, né, os avanços da soja nos estados do Acre Norte, principalmente a soja entrando com força agora no Acre, Rondônia, né? O avanço no Amapá, na parte norte do Pará e também na metade sul do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos já muito mais área de soja que arroz, né? Hoje tem o dobro de área de soja na metade sul gaúcha
do que temos de arroz, né? 46,8 milhões de hectares. E o risco para a segunda safra de milho é justamente nessa região central toda do país, que tem o maior peso na produção e que vai ter esse impacto do atraso da implantação da lavoura de soja ao longo desse ano, tá? Mas aí 17 milhões de hectares é a previsão para essa segunda safra de milho. As demais culturas, estabilidade na área de feijão no próximo ano, tem sim um pequeno aumento na área de arroz, isso pode trazer o arroz para um patamar de preço mais baixo no próximo ano, à medida que, depois nós vamos comentar, né, a Índia está retornando ao mercado de exportação de arroz, que foi o que levou à alta de preço global de arroz ao longo desses últimos 2 anos. O algodão, segunda safra, quase toda a segunda safra continua crescendo, devemos ter uma área recorde de algodão em 2025, e o trigo deve retomar os 3,5 milhões de hectares que foram plantados no ano passado, tá? Já que também o cenário de preço está mais favorável do que foi na última temporada. Bom, como o Marco falou, a gente também concorda, né? O Laninha, ele tem histórico de safras recordes de grãos no Brasil, tá? A gente, nos últimos 3 laninhas que passamos, né? 20, 21, 21, 22, 22, 23, foram 2 recordes de safra, tá? E estamos projetando uma safra recorde de 336 milhões de toneladas. A Conab divulgou a pré-intenção de plantio apontando 327 milhões de toneladas. Vamos lembrar, né, que a Conab ela não projeta a segunda e terceira safra. Nós projetamos, eles somente repetem o resultado do ano passado, que não foi bom em algumas culturas. Então, a gente já está projetando realmente a safra real que o Brasil deve colher em 2025. Tudo apontando para uma safra recorde, o que vai ser muito bom no ano de ciclo de baixa de preço de grãos, né? Ter uma safra grande, produtividade alta, é o melhor caminho para você contornar um baixo preço no mercado global. Então, seguimos aí, né, com a produtividade brasileira crescendo 3% ao ano e a produção crescendo 5% ao ano. Nas próximas décadas, esse crescimento tende a ser bem mais moderado, tá? Bom, na soja, tivemos aumento de área plantada, então, no Brasil, nos Estados Unidos, de 3%. A Argentina aumenta a área, diminui a área de milho, eles estão com problemas com cigarrinha, e diminuindo a área de milho no país. E o Paraguai também aumenta a área. Estamos caminhando para uma colheita recorde de soja no mundo, 429 milhões de toneladas. Como a gente já vinha apontando para vocês no último workshop, né? Produção nos Estados Unidos, o recorde, eles já estão colhendo, com 14% da área colhida, safra recorde no país. Isso pesou bastante nos preços futuros também, que chegaram a descer a $9,50 por bushel. E agora os preços já estão começando a embutir um prêmio de risco climático aí, com os problemas climáticos aqui no Brasil, né? Mas estamos sim projetando uma colheita recorde de soja no Brasil de 168,9 milhões de toneladas. Reparem que nas últimas 3 laninhas, antes do El Niño desse ano, né, a gente teve 2 colheitas recordes de soja no Brasil. E o cenário que foi traçado por clima na primeira palestra mostra muito bem que nós temos todas as condições, apesar de todos os contratempos, de colher uma safra de soja recorde em 2025, tá? Os estoques globais, então, se confirmar essa safra recorde na América do Sul, né, com a Argentina plantando mais, Paraguai também, os Estados Unidos já colhendo, já contribuindo com a sua parcela, nós vamos caminhar para o maior estoque de soja da história, de 136 milhões de toneladas, tá? E como eu sempre falo para vocês, o que realmente importa é a relação entre o estoque e a demanda global. E essa relação está indo para o maior nível da história, 33,4%. Então, reparem, né? Essa linha vermelha é o preço médio da soja na Bolsa de Chicago, e quando os estoques estão baixos, os preços sobem. E quando os estoques estão subindo e crescendo, os preços recuam, né? Então, nós estamos indo para o 4º ano consecutivo de ciclo de baixa de preço na soja, com estoques crescendo e preços recuando, tá? Esse é o mercado agora, né? Antes de nós começarmos, a abertura do mercado hoje em Chicago. Esta linha vermelha é a média da soja nos últimos 10 anos em Chicago, $11,14 por bushel. Esse contrato novembro chegou a estar abaixo de $10 por bushel. Todos os contratos até 20 dias atrás estavam mais ou menos na linha de
10,20 a 10,50, e hoje eles estão na linha mais próxima dos 11 dólares por bushel. Ou seja, claramente aqui já tem embutido um prêmio de risco climático lançado para esse atraso todo de safra, de implantação de safra, tanto no Brasil quanto nos países da América do Sul. Tá? Então, o mercado vai permanecer mantendo esse prêmio de risco climático, né, até que se tenha uma melhor configuração da safra brasileira, da safra argentina. Se a safra brasileira e argentina retomarem a normalidade e o plantio se desenvolver bem as lavouras, os preços tendem novamente a se aproximar mais dos 10 dólares por bushel. Então, a pressão baixista ela permanece, o ciclo é baixista na soja, por mais uma temporada, pelo menos, e isso segue conforme o que está previsto. Tá? O produtor brasileiro está entrando nessa temporada com o menor volume de vendas antecipadas dos últimos 10 anos. Nós estamos chegando ao final de setembro com apenas 21,5% da soja já vendida para 2025, e isso significa que nós vamos ter uma pressão de oferta muito forte na colheita do próximo ano. Tá? Isso, claro, que vai gerar recuo dos prêmios nos portos, né? Aumento do custo dos fretes, que nós vamos comentar depois, e vai acabar pressionando os preços durante a colheita. Tá? Então, vai haver uma pressão baixista no primeiro quadrimestre, principalmente no primeiro trimestre de 2025. Olhando as margens de rentabilidade, olhando para sul-sudeste, que são as melhores margens, estados mais próximos do porto, elas são as menores margens dos últimos 20 anos, mas são margens positivas. Tanto o EBITDA, a geração de caixa, quanto a margem líquida é positiva. Então, na situação, dá para dizer que essas regiões todas, sul, sudeste, e também a região do Mato Piba, que tem custos e fretes similares a do sul e sudeste, que estão mais próximos do porto, Piauí, Maranhão, né? Vão ter resultados parecidos com esses. São bons resultados, não são os melhores da história, mas é uma situação relativamente tranquila. O que preocupa, né, vai ser realmente Mato Grosso. Então, break-even, né, que é aquele ponto onde paga todo o custo operacional efetivo e o resto sobra no caixa do produtor, né, mas não envolve amortizações, depreciações, mas ele consegue cobrir o custo dele, desembolsado, né, de caixa. 39 sacas cobre o custo operacional efetivo no sul-sudeste, tá? Com uma produtividade esperada de 65 sacas. Já no caso de Mato Grosso, Sorriso é o nosso exemplo aqui, que é o mais longe do porto, 2.100 quilômetros dos portos, né? A margem líquida, ou seja, a margem real, quando você calcula depreciações, renda de fatores, né, custo de oportunidade do capital, ela é zero. Margem zerada, como é desse ano. Mas tem uma geração de caixa, ou seja, o produtor vai ter que ser muito caprichoso na lavoura, procurar obter a maior produtividade possível, né? Fazer um bom controle do uso de insumos, buscando performance de insumo, um bom comportamento de lavoura para poder se manter aí saudável financeiramente, tá? Então, tem uma geração de caixa, é a menor margem líquida dos últimos 20 anos, no caso da margem bruta, e a margem líquida ela é inexistente. E aqui, sim, a situação é bem desafiadora, né? É preciso 55 sacas de soja para pagar o custo operacional efetivo. Tá? Então, imagina, pessoal, um produtor aí que tem um contrato, isso aqui é para proprietário de terra, né? Imagina um produtor que tem um contrato de arrendamento de 15 sacas por hectare. Ele teria que colher mais de 70 sacas só para abarcar o custo de produção. Tá? Ou seja, isso mostra, né, que essas questões de recuperação judicial, RJ, explodindo para lá e para cá, que é uma quantidade pequena frente ao número de propriedades no Brasil, mostra como faltou planejamento, né? O produtor se alavancou, se endividou em momentos de preço alto de soja. E aí, claro, quando o preço volta só ao nível normal, seu nível médio, não consegue enfrentar a crise com preços próximos do seu custo, tá? Vamos, né, só relembrar o ciclo de preço de uma commodity agrícola, né? Dura 3, 4, pode durar 5 anos. Nós estamos na parte no botão laranja, né? Recuo de preço, indo para redução de margens. E se não houver nada excepcional, como uma quebra de safra ou nada que mude o rumo do preço, tem que partir para recuo de área plantada para os estoques globais caírem de novo e o preço voltar a subir. Tá? Mas lembrando, né, vários fatores externos podem romper o ciclo. Né? Uma pandemia aconteceu isso, na guerra Rússia-Ucrânia também,
por quebra de safra, né? Tem um risco de clima aí, embora um risco moderado, igual o Marco montou, né? O risco vai permanecer, ele vai embutir esse risco no preço futuro, etc. Depois pode ser retirado ou não. Quebra de safra pode romper o ciclo. E a eleição nos Estados Unidos também, vamos lembrar por quê, né? Se o muda ganha os democratas vencerem, nada grandes mudanças em relação à política comercial americana, mas se Trump ganhar, ele provavelmente volta com a sua política de conflitos com a China, e quando ele fez isso lá no mandato dele primeiro, a China acabou sendo tarifada, por exemplo, na soja, no milho, etc., e desviou todas as compras de commodities para o Brasil e para a Argentina. E acabou que esses preços subiram no Brasil, porque o prêmio nos portos brasileiros da soja subiu mais de $2 por bushel na época, tá? Então, isso poderia romper o ciclo, pelo menos no Brasil, tá? Então, tem coisas ainda pela frente, já no curto prazo, que podem romper o ciclo e levar a soja a subir novamente de preço. Se nada romper o ciclo, tem que partir para recuo de área. Quem faria isso? Estados Unidos, muito provavelmente, eles estão entrando no segundo ano consecutivo de margem negativa na soja, tá? Nesse momento, $300 por hectare de margem negativa e já colhendo essa soja. Então, aqui, imagina o produtor americano pensando agora, se o Trump chegar, sabendo que Trump vai colocar uma tarifa de importação na China, por exemplo, eles talvez já tivessem decidido reduzir a área para o ano que vem, talvez 1%, 2%, pode ser que o recuo de área seja bem maior. Tá? Isso já aconteceu no primeiro governo Trump, eles tiveram um grande recuo na área plantada com soja. E ainda tem essa questão da rentabilidade negativa. Né? O produtor americano, ao contrário do brasileiro, ele pode acionar os programas de governo, buscar a cobertura da rentabilidade dele, que não tem no Brasil, e diminuir a área plantada, como ele sempre faz em casos de preço negativo. Tá? Então, aqui poderia começar então a reversão do ciclo pela sua via normal, né? Que é reduzir a área plantada e começar a reduzir o nível de estoque. Tá? O break-even para o ano que vem, né? Que é aquele ponto onde cobre o custo, né? O preço médio da soja em Chicago, esse momento é $10,82 por bushel. O produtor argentino e paraguaio está bem longe disso, vai manter a sua área plantada, não deve reduzir a área. O sul do Brasil está apertado, mas tem uma certa folga ainda, 9,23 de custo. O Cerrado, média do Cerrado brasileiro, também tem um custo aí já bem próximo do break-even point, aí, né, mas ainda apertado, mas o produtor americano já, né, o proprietário de terra nos Estados Unidos já está praticamente na linha do custo e o arrendatário americano está no prejuízo e a maioria dos produtores americanos são arrendatários de terra. Tá? Então, provavelmente, os Estados Unidos podem buscar uma redução de área já nessa próxima temporada, tentando já uma recuperação aí de margem na soja. Tá? No milho, então, aqui um pouco diferente, né? O peso dos Estados Unidos é muito grande no mercado, eles têm 1/3 da oferta, estão colhendo uma safra muito boa e a Argentina reduz a área plantada. Tá? Estados Unidos, então, eles tinham reduzido a área plantada e mesmo assim o clima foi tão favorável que eles vão colher a segunda maior safra de milho da história, 385 milhões de toneladas. Tá? No Brasil, então, se o clima realmente ajudar, a gente pode voltar a se aproximar de 130 milhões de toneladas de milho. Mas vejam, né, como a nossa produção ela vem crescendo mesmo em segunda safra, né? A primeira safra vem caindo ao longo dos anos, essa área está sendo cedida para a soja, né? E a segunda safra é que está comandando o processo. Para onde a gente está mandando esse aumento? Onde a gente está conseguindo escoar esse aumento de produção? Primeiro, exportação, né? Com os Estados Unidos, com consumo muito grande de rações, de etanol de milho para etanol, o Brasil acaba aproveitando esse espaço deixado pela Ucrânia, pelos Estados Unidos e cresce aí 10% ao ano em exportação de milho. Os Estados Unidos, que é o maior exportador do mundo, cresce apenas 1%. Né? E o outro é o consumo interno brasileiro, que sempre foi muito forte, e agora tem o acréscimo do etanol de milho, que tem já uma participação de 20% no consumo de milho no Brasil. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia,
essa participação do etanol é de 45%, ou seja, quase metade da safra americana é destinada à produção de etanol. E o Brasil está caminhando para algo similar, tá? Embora tenha um consumo de rações muito grande. Então, atualizando para vocês, já são agora 27 usinas de etanol de milho em operação, que vão produzir no ano que vem 8 bilhões de litros de etanol e 7,1 milhões de toneladas de DDG, né, o destilado de grão seco de milho, que tem a sua precificação no mercado de proteínas, de farelos proteicos, né? É o farelo proteico oriundo do processo de moagem e que pode ser vendido no mercado de farelos proteicos. O Brasil já está exportando DDG desde o final do ano passado, tá? E vamos ter mais 13 ou 14 projetos aí, Greenfield, que vão levar nosso parque produtivo fabril a 40 usinas de etanol de milho. Tá? Estados Unidos, que tem esse setor consolidado, tem 194 plantas de etanol de milho, produzem 67 bilhões de litros, ou capacidade para 67 bilhões de litros, e consomem 138 milhões de toneladas de milho para produzir etanol. No Brasil, então, a situação é a seguinte: a gente vai para o ano que vem com uma demanda potencial entre o que pode exportar e o consumo interno, ração mais etanol, de 140 milhões de toneladas e uma oferta que deve chegar a 126 milhões. De novo, um balanço apertado de milho para o próximo ano. Isso tudo se não tiver nenhuma quebra de safra, né? Então, o mercado realmente tende a trabalhar com preços sustentados de milho no próximo ano. Em Chicago, aqui olhando o mesmo gráfico, né, preço versus estoque global, a situação de milho também é de preço baixo. A pressão baixista no mercado global de milho persiste. Tem aí uma colheita recorde nos Estados Unidos, segundo maior colheita nos Estados Unidos, uma colheita global recorde, estoques grandes, mas veja que o nível de estoque, 25% sobre a demanda, não é tão grande quanto na soja. Então, aqui o comportamento do preço futuro do milho no mercado, na abertura do mercado hoje, vocês estão vendo, né? É um preço já para 2025 bem mais próximo já da sua média dos últimos 10 anos, né? Que é 4 dólares e 48. Essa é mais ou menos a média de preço para a próxima temporada, tá? Então, um cenário aqui um pouco mais favorável, né? No algodão, então, o Brasil passa a ser o terceiro maior produtor do mundo. Os Estados Unidos estão vindo de uma safra ruim esse ano e a gente tem aproveitado isso, assumindo a liderança das exportações globais de algodão. A área recorde no ano que vem, 2,14 milhões de hectares, 7,5% de aumento de área plantada. Toda essa parte central do país plantando algodão em segunda safra e a Bahia plantando algodão em primeira safra, tá? E lembrando, né, a sustentação, a correlação do preço do algodão é com o petróleo. O petróleo é a matéria-prima para as fibras sintéticas, poliéster e nylon, e o algodão é uma fibra natural. Então, o petróleo vem caindo de preço, a economia global enfraquecendo, aí os estoques de petróleo ainda relativamente elevados, perdeu aqueles 80 dólares, veio para mais direção aos 70 dólares o barril, e o algodão também perdeu um pouco de sustentação, então os preços também estão pegando um viés baixista aí, mais para o médio e longo prazo, tá? Aqui a rentabilidade é positiva, é boa, por isso muitos grandes grupos, como a Bom Futuro, a Mage, outros, vão ou manter ou aumentar a área plantada com algodão. 15% de margem, o custo de produção de quase 16 mil reais por hectare, mas uma margem ainda razoavelmente boa, então se mantém as apostas no algodão, principalmente em segunda safra no próximo ano. A gente deve recuperar a área de trigo no ano que vem e colher provavelmente a maior safra da história, né? Esse ano uma área menor, uma produção menor, né? E um clima favorável aí, lembrando que Laninha também favorece, né, a cultura do trigo ao longo do ano aí. Vamos colher 9,1 milhões de toneladas numa área que caiu quase 18% esse ano, tá? Tendência a recuperar essa área plantada no próximo ano. É uma boa aposta para inverno, né? Esse trigo aí hoje, ele não está mais só no sul do Brasil, ele entra em Minas, no oeste da Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, sul de Mato Grosso do Sul. Então, é uma boa opção também para inverno para o produtor, aí, até para complementar, né, a questão do risco aí com o milho segunda safra, tá? Então, estamos vendo uma recuperação na área plantada de arroz para 1,65 milhões de hectares e uma safra podendo chegar a 11,6 milhões de toneladas. A safra ficaria, se confirmada, acima do consumo,
a gente vai poder voltar a exportar volumes maiores, mas o mercado tende a buscar um patamar de preço um pouco menor, né? Os preços internacionais do arroz, eles já começam a lentamente declinar, a oferta global está melhorando, o comércio global está meio enfraquecido, mas a Índia deve, então, realmente retomar suas exportações, lembrando que Laninha, né, ao contrário do El Niño, tem situação melhor de chuvas para o Sudeste Asiático, então todo esse prejuízo que teve na cana-de-açúcar, no café do Vietnã, da Indonésia, no arroz, deve agora ser mitigado isso, né? E o Sudeste Asiático voltar mais ativo para a exportação, tá? Então, aqui tem um viés de baixa, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, né? Estamos aí hoje com esse produto na casa dos R$ 120 o saco de 50 quilos, o viés é de alta até o fim da temporada, mas depois uma gradual aí recuo de preço e um patamar de preço provavelmente mais baixo para 2025, tá? No etanol aí, né, que está passando esse problemão dos incêndios aí, né, na cana, né, são 357 usinas em atividade no Brasil. Lembrando, né, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, vai ficar com a sua produção afetada, tá? E a Índia e a Tailândia, que tiveram efeitos negativos do El Niño, a princípio devem voltar a contribuir com volumes maiores exportados do Sudeste Asiático com açúcar. Nessas áreas verdes são açúcar de cana, as áreas vermelhas são açúcar oriundo da beterraba, tá? Então, isso traria um viés de baixa para o açúcar, porque havia uma recuperação prevista para o Sudeste Asiático. Mas com a questão no Brasil, temperaturas altas, clima mais seco, incêndios nos canaviais, o viés de preço do açúcar mudou no mercado global. Então, o açúcar já vem num ciclo de alta, a relação estoque-consumo no mundo caindo, né, mais apertado, e o mercado olha muito para esse superávit ou déficit, ou seja, produção sobre consumo global. A estimativa inicial é essa que está aí. O mundo iria para uma produção superavitária, 7 milhões de toneladas de produção acima do consumo. E aí tem um outro fator estrutural. A Índia também está para decidir a sua mistura do etanol na gasolina, né? O programa deles estabelece a máxima de 20% na safra 24-25 de etanol na gasolina. Se eles realmente confirmarem a adição de 20%, esse superávit global de açúcar cai, porque eles vão ter que usar mais cana para etanol. E aí o superávit global de açúcar cairia de 7 para 3 milhões de toneladas. E seria mais um reforço para a sustentação do preço futuro do açúcar, tá? E ainda tem essa questão dos incêndios, né? O balanço parcial mostra 658 mil hectares de canaviais queimados no Brasil. 60% eram canaviais mais envelhecidos e 40% áreas em ponto de colheita. Então, a moagem deve acabar logo agora em seguida, e a safra que vem, 25-26, que começa em abril do ano que vem, deve ser menor realmente, né? E isso vai diminuir o nosso excedente de exportação de açúcar e, consequentemente, vai sustentar as cotações futuras, tá? E aqui o mercado, né? O mercado que já vinha declinando, ele desceu de 27 centavos de dólar em Nova York para 18, 17 centavos e agora retomou o patamar de 23 centavos. O custo no Brasil está em torno de 17 a 18 cents, ou seja, voltaria a ter mais um ano pela frente de sustentação para o preço global do açúcar, o que é bom para o setor de cana aqui no Brasil, tá? E, por fim, outro setor que está aí, né, com um cenário de preço elevado é o café, né? Essas áreas em vermelho, então, são as nossas áreas de café arábica, e as áreas em verde são as áreas de café robusta, né? Que é o que disparou a alta de preço no mercado global, tá? Aqui também, estruturalmente, tem um mercado que vem estoque global caindo, essa relação vem caindo porque o consumo global de café segue crescendo e as ofertas têm seguidamente sofrido, e agora o Brasil também sofrendo com secas, aí, temperaturas elevadas, já comprometendo o desempenho do próximo ano, né? Então, o mercado está ganhando grande sustentação também para a próxima temporada. O Sudeste Asiático foi todo atingido por questões de El Niño, temperaturas elevadas, prejuízo na safra de robusta do Vietnã, que é o maior exportador do mundo, na safra da Indonésia, da Índia, que são exportadores de café também, e o preço global acabou explodindo. E o outro processo estrutural no café
é a entrada da China como um grande consumidor e um grande importador de café. Ao contrário da Rússia, da Índia, da Coreia, que está aumentando o consumo de café, mas tem um mix entre café arábica, expresso, e os robustas que fazem café solúvel, né? A China começa a gostar, aderir do café arábica. E hoje a China já tem mais cafeterias do que os Estados Unidos. E o café arábica, o café expresso, né? Que é o café expresso, ele entra com força na China e acontece isso aqui. A China sai de consumir 2 milhões de sacas de café para, na próxima temporada, consumir mais de 6 milhões de sacas, triplicou o consumo de café na China nos últimos anos. Então, isso é uma mudança estrutural de mercado, lembrando que o Brasil hoje já é o maior abastecedor de café do mercado chinês também, tá? Além da soja, do milho, do algodão, né? E das carnes também agora o café, tá? E o preço do Robusta, representado pelo Espírito Santo, aqui na linha vermelha em dólar, subiu já para $280 a saca, e no Arábica em Minas também acabou acontecendo. O mercado de Arábica no mundo também está estressado e o preço também chegando no mesmo patamar, acontecendo até um fato que ocorre pouco no mercado, que é o café Robusta, valendo mais do que o café Arábica no mercado global, tá? Margem de rentabilidade bruta do café é 49%, e a margem líquida do café hoje no Brasil é de quase R$10 mil por hectare. Tá? Já é o 4º ano bom para essa cultura aqui no Brasil. Importante é para as cooperativas que estão, né, em Minas, São Paulo, né, o sul da Bahia, Rondônia, etc. Para fechar a pecuária aqui, né? Pecuária terminando o ciclo de baixa, entrando no ciclo de alta, o preço do bezerro já está subindo, o preço do boi já vem subindo com força, tá? Fechamos o primeiro semestre com um índice de abate de fêmeas muito grande, o maior da série histórica, 46% dos abates foram fêmeas. Isso vai encolher a oferta de bezerros no próximo ciclo. O ciclo de alta do boi vai vir com muita força e a direção do mercado ela já mudou, com a bolsa, né, B3 apontando aí janeiro, o boi valendo já 280, com viés de alta no curto prazo, tá? No curto e no médio prazo. Vai vir um ciclo de alta forte para a pecuária de corte, para o boi gordo aqui no Brasil, com certeza. Tem desafios logísticos para a próxima temporada, tá? Vamos ver o primeiro deles. Primeiro, o déficit de armazenagem. Se a gente confirmar uma colheita recorde de 336 milhões de toneladas, nós vamos encontrar uma capacidade estática projetada em 212 milhões de toneladas. Ou seja, vai ter um déficit aí de 123 milhões de toneladas, né? Com uma safra de soja recorde, não vai dar tempo do produtor tirar a safra de soja para entrar o milho que vai chegar em junho e julho. Então, vai haver de novo aqueles casos, né, de milho a céu aberto, de produtor tendo que vender às pressas a sua safra porque não tem espaço para armazenar, tá? Claro que o maior problema vai acontecer no Centro-Oeste, que tem um déficit de quase 80 milhões de toneladas, é a previsão para o próximo ano, tá? De logística, né? Lembrando, todos esses corredores do Arco Norte melhoraram muito o nosso escoamento logístico, tá? Mas a gente segue enfrentando problemas, né? Por quê? Como é que a gente fechou o ano passado? Um ano que teve uma produção menor do que a gente vai ter em 2025, né? E mesmo assim, toda essa encrenca que está aí, né? Essa parte do arco sul e vermelho tem 31% da safra de grãos no Brasil e teve que escoar 62% das exportações. E o Arco Norte, que é o que mais produz, né, pelo Cabo Cerrado, tem 69% da safra e escoou 38% das exportações. Ou seja, essa pressão em cima dos portos do Sul e do Sudeste, ela vai voltar com tudo em 2025, tá? Como acabou não acontecendo em 2024 com a quebra na safra de soja e com a produção menor de milho, né? Então, o que a gente espera para os fretes no ano que vem? Safra recorde de grãos, muito acima de 2024. A exportação de grãos deve crescer de novo, tanto soja quanto milho. Essas baixas vendas antecipadas de soja e o atraso no plantio vão acabar o quê? Pressionando uma concentração de oferta no primeiro trimestre do ano que vem. Ainda tem essa seca no Rio Madeira e Tapajós que deve comprometer aquele escoamento hidro-rodoviário, hidroferroviário para os portos do Norte e Nordeste,
lá no ponto do primeiro trimestre do ano que vem, né? Porque mesmo que as chuvas voltem, vai levar um tempo para a gente recuperar aquele escoamento hidroviário lá pelo Arco Norte. As baixas margens das transportadoras esse ano, elas vão querer recuperar margem no ano que vem. O escoamento vai estar todo concentrado no primeiro trimestre e vamos esperar alta de custo de frete e alta de custo logístico. Lembrando, né? Quem paga o custo logístico é o produtor. O preço no porto é preço do mercado internacional, é paridade internacional. Do porto até o interior, se o frete crescer, cai o preço pago ao produtor, tá? E para a gente fechar, as oportunidades que vão surgir agora com as duas votações aí no Congresso, primeira dos créditos de carbono, né? Então agora nós vamos regular o mercado de carbono. Até agora que tem no Brasil é o mercado voluntário. O mercado voluntário é quando uma empresa ela acaba comprando o crédito de carbono para agradar o cliente, né? No caso de uma Natura, Boticário, etc., compra porque resgata carbono, carbono zero, aquela coisa. O mercado regulado é aquele que uma empresa que gera emissão de dióxido de carbono vai ter que comprar crédito de carbono, né, de algum país que emite crédito de carbono para reduzir os seus danos em emissões de carbono. Então, o Brasil já tem práticas que, por sua natureza, já são geradoras de crédito de carbono. Recuperação de pastagem degradada, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, floresta plantada, a produção de bioinsumos que cresce no Brasil. O potencial mapeado para o Brasil de crédito de carbono é 100 bilhões de dólares. E o Brasil pode atender de 5% até 37% da demanda global de crédito de carbono até 2030. E o segundo, que está sendo votado também agora, né, vai ser aprovado, combustíveis do futuro. E aí tem o diesel verde, o SAF, que é o combustível sustentável para a aviação, que o Brasil pode ser líder de mercado, e biometano. Vai ter um aumento da mistura de etanol na gasolina e o aumento do biodiesel no diesel. E ainda o Programa Nacional de Diesel Verde, que pode ser feito a partir de óleos vegetais e animais e cana-de-açúcar. E o potencial para o agronegócio brasileiro vai estar em soja, cana e milho. Também outras culturas, principalmente essas três aqui. E o Brasil ainda pode ser um exportador de biocombustíveis sustentáveis, tá? Nós vamos ficar por aqui para atender o tempo, né, que nós combinamos aí, ficou mais curto em função hoje do nosso problema na transmissão, infelizmente, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso trabalho, para atender vocês e principalmente vamos deixar para trás essas previsões que são muito importantes, mudanças importantes no mercado no próximo ano. Ainda vai sobrar um tempo aí importante para a gente trocar ideia com todos vocês que estão online hoje. Obrigado a todos e vamos agora aproveitar a sessão de perguntas e respostas. Hugo, muito obrigado. A gente agradece também ter acelerado o ritmo da palestra, né, para a gente justamente ter esse bom tempo de troca aqui no final. Eu já convido também o Marco para ligar a câmera, se juntar aqui a gente. E quem tiver mais perguntas para fazer, pode ir fazendo, eu já não tenho algumas aqui. E enquanto o Marco vai entrando, eu acho que uma coisa que é muito interessante de notar nas apresentações do Kogo, né? Essa perspectiva mais de longo prazo, de como as coisas evoluem. Um gráfico que eu acho que é muito interessante da gente refletir, pessoal, é o seguinte: aquele que ele mostrou as rentabilidades, na soja, no caso, né, para diferentes produtores de diferentes países no mundo, né? Porque a gente pega aqui no Brasil e vê se, pelo menos para grãos, né, se a gente pensar, o produtor de grãos hoje, última safra, a safra atual, muito complicado, preço mais baixo, custo, margem não fechando, empatando, muito complicado. Só que aí você vai ver ali o gráfico de rentabilidade que o Kogo nos mostra, o produtor americano está tendo a pior sequência de 2 anos, talvez, da história. Prejuízo muito amargo por 2 anos seguidos. E aí eu acho que é sempre interessante a gente pensar, quando a gente pensa em mercado de commodity, me vem à cabeça aquela piada que todo mundo já ouviu, que é aquela do urso na floresta, né? Você está com seu colega na floresta e tem um urso. Para sobreviver, você não precisa correr mais que o urso, você só precisa correr mais que o seu colega. Então, quando a gente pensa em termos de competitividade, você não precisa ter a melhor margem de todos, você só precisa estar melhor do que quem está concorrendo com você. No caso brasileiro, sendo mais eficiente em termos de custo de produção comparado com o americano, no longo prazo, é o que faz a gente ganhar a fatia de mercado. Porque para pensar, o cara que está nos Estados Unidos amargando um prejuízo daqueles por 2 anos seguidos, quem é que vai precisar mais de crédito para sair desse sufoco? O americano ou o brasileiro? Quem é que vai precisar talvez se desfazer de ativo, vender terra para honrar, sabe? Então, por mais que seja um período difícil para a gente agora, acho que sempre é bom a gente colocar essa perspectiva de a gente, entre todos os produtores, é o que está menos pior, digamos assim. Então, eu acho que isso é bom e a gente lembrar que no futuro, que nem o Kogo já falou, essa reversão de área apontada, que a gente está passando é fruto de cenário, fruto de contexto e comparativamente a gente ainda está muito bem. Então acho que é sempre bom a gente lembrar disso. Não, e aqui assim, perfeito, perfeito, é isso mesmo, Felipe, perfeito, bem observado, esse é o cenário mesmo.
Vai, Marco. Vocês estão me ouvindo? Sim, Marco. Sim. Assim, só fazer assim, eu estou fazendo uma série de rodadas de palestra, e o Kogo também tem acompanhado o Kogo também está cada hora num lugar também, né, Kogo? E assim, a gente está vendo muita apreensão do produtor por conta dessa queda muito brusca das commodities, né? Porque sair, assim, sair de 180, vai, eu tô falando, vou dar um número aqui, 180, e voltar para 110, cara, é assustador, né? Mas eu fiz uma brincadeira com e Felipe, né? Eu falei assim, ó, tava falando, falei, sabe aquela festa que você foi, a festa da sua vida, que você foi, você curtiu, você bebeu, você fez tudo que podia, sabe aquela festa maravilhosa, você curtiu, só que você tomou todas. Hoje se acordou de ressaca, jurando para Deus e o mundo, se você sair dessa ressaca, você nunca mais vai participar de nenhuma festa, né? Mas que a vida segue. E que daqui a pouco, passa uma semana, você vai estar em outra festa de novo, né? Sim. É isso que está acontecendo. Então, surfamos em preços muito bons, né, Kogo? Surfamos aí 2, 3 anos numa esfera muito boa de preços e agora, né, o Kogo pode explicar muito melhor do que qualquer um, os preços voltaram para patamares pré-pandemias, até um pouco melhores ainda, né? Porque em fevereiro de 2020, pré-pandemia, a gente estava vendendo soja a 70, 75 reais, depende da praça, né? E agora estamos a 110, 120, ou seja, os preços estão relativamente melhores até do que pré-pandemia, mas eles estão voltando para aquelas casas, né? E o clima, tudo bem, afetou, trouxe um monte, mas esse ano, como você falou, Felipe, é um ano relativamente bom de clima. Então, é um ano que, se todo mundo fizer o seu dever de casa direitinho, é um ano que todo mundo vai produzir bem. E meu avô sempre comentou, ele preferia, né? Meu avô é do café, né? Era cafeicultor, ele falou assim, filho, ou neto, né? Ele falou assim, muito para mim, neto, eu prefiro muito mais tuia cheia e preço baixo do que preço alto e tuia vazia. Se você realmente tiver uma tuia, né? Vou falar assim, uma tuia cheia e saber comercializar, eu acho que todo mundo vai colocar dinheiro no bolso esse ano. Felipe, vamos aproveitar esse gancho aí, assim, só pessoal, o mapa das RJs no Brasil, né? São 106 RJs no primeiro trimestre esse ano. Isso é 0,0002% das fazendas brasileiras. Quem são essas RJs? O pessoal vai lá olhar o relatório da Serasa Experian. Concentração: Mato Grosso e Goiás, áreas arrendadas, soja. Quando aconteceu? Aconteceu no processo de alta de preço. Ao invés de se capitalizar, esse sujeito se alavancou, fez excesso de investimentos, foi atrás de arrendamento de novas áreas, buscando contratos aviltados, absurdos, impagáveis num tempo de períodos de preço dentro da linha histórica, e agora vem um problema para uma minoria que não soube administrar. Infelizmente, isso também está acontecendo com revendas de insumos, né? Começa a surgir rumores, aí mais uma agora, né? Ponto Agro, depois da AgroGalaxy. E assim, também vão lá olhar como esse processo aconteceu, né? Os erros de gestão, estoques elevados, compras de grande número de revendas em momentos de alta de preços defensivos, de fertilizantes, depois os produtores caem de preço, atrasam pagamentos, atrasam compra de insumos. Existem erros quando você chega numa RJ, tá? Então, nada acontece por acaso. Isso realmente não é relevante frente ao número de propriedades sadias. A inadimplência geral do crédito rural no Brasil esse ano cresceu 0,8% em relação ao ano passado, ou seja, é muito pouco dentro do previsto, dentro do padrão normal de um período de ciclo de baixo de preço de grãos, tá? Ou seja, não tem nenhum pânico, não tem nenhuma crise no agronegócio. Como o Roberto Rodrigues sempre dizia, né, o agronegócio vai bem sempre, quem quebra é o agricultor, tá? Assim, ele é que pode decidir se vai tomar o rumo certo ou não. E, felizmente, a grande maioria acaba tomando o rumo certo. É isso aí, Kogo. Eu acho que quando a gente pensa no planejamento financeiro, né, já antes, um último comentário antes de passar para as perguntas dos colegas, né, é engraçado quando a gente vê nesses anos agora de baixa de preço ou de redução de produtividade, muitas vezes
o que compromete o produtor é uma decisão que ele tomou anos atrás, né? Que é essa parte que nem você falou da Claro, alavancagem. exato. Eu até brinco com o pessoal, né? Teve o presidente dos 50 anos em 5 e tem o produtor dos 50 safras em 5, né? Que aumenta a terra, a máquina Aham, nova se alavanca completamente, aí uma queda de preço que, Exatamente. claro, compromete margem, acaba sendo bem pior. Então acho que é sempre bom ter essa visão de longo prazo, de saber que nem toda alta vai durar para sempre, da mesma forma que nem toda baixa Mas, vai. o Felipe, eu vou fazer um comentário aqui, assim, ó. Só vou, tem um cliente meu que ele plantava 800 hectares até a pandemia, né? Até o aumento. Quando aumentou os preços, ele subiu de 800 para 2,5, ou seja, ele triplicou a área dele. Algumas ele comprou, outras ele arrendou, e para dar conta, lógico que ele entrou, comprou mais máquina, mais gente, então ele se alavancou muito forte. Então, acho que esse que é o grande problema desse último ano, né, Coco? Essa alta exatamente. alavancagem do produtor brasileiro. Quem não está alavancado demais, quem planejou tudo direito, vai passar por isso com tranquilidade. Porra, concordo, assino embaixo e vou lá no cartório e reconheço firme ainda do que você É falou. isso aí. É isso aí. Mas vamos lá, pessoal, aproveitar a pergunta dos colegas aqui, ó. A Vamos primeira lá. que eu selecionei, do Bruno Martins, né? Para o Marco. Marco, bom dia. Nas rodadas que você está realizando no sudoeste do Goiano, qual é a percepção, visão dos produtores referente à proteção seguro agrícola rural? Cara, aí que tá. Muita gente veio me perguntar se faz ou não um tal do seguro agrícola. Porque tá caro, porque não sei o quê. Cara, assim, ó, eu não consigo. Eu vou falar uma coisa que eu falo para todos. O que eu vejo, cara? Como que você faz uma lavoura sem seguro? Ah, mas tá caro. Cara, mas você não segura a sua caminhonete? Sua vida, a sua família, a sua. Quando você vai viajar para fora, a primeira coisa que você faz é um seguro de viagem. Uhum. E aí você não vai assegurar o principal ganha-pão seu, que é a lavoura? É. Ah, mas é caro, estão pagando só 40 sacos, 42, 45, depende Uhum. da, da empresa, né? Sim. Da seguradora. Mas esse ano você não está falando que vai ser bom? Então eu consigo produzir mais do que 40 sacos por hectare, então eu não vou fazer. Então é sinal que você só vai andar de carro. Você vai comprar um carro e vai deixar ele na garagem? Porque aí tudo bem, para que fazer seguro, né, Felipe? Ah, então eu vou fazer um seguro de vida, mas, cara, eu vou ficar dentro de casa fechadinho ali e não vou fazer nada, porque qualquer coisa que você sai, você está sujeito, né? Então, assim, pessoal, eu particularmente, o seguro esse ano, eles estão deixando em segundo plano por conta do custo, certo? É Então, isso aí. realmente, eu estou sentindo que o seguro agrícola nunca foi tão forte no Brasil, né? Por parte do produtor, não por parte das empresas, mas por parte do produtor. Eles têm tirando o Rio Grande do Sul, que faz seguro, né, mais recorrente, o resto tem essa certa resiliência ainda de fazer seguro. E esse ano está sendo pior por conta dos custos, porque é mais um fator de custo. Não é para eles é um custo a mais, que na verdade não é um custo, certo? É uma proteção. Você não pode ver o seguro agrícola como um custo, mas o que eu estou vendo realmente é isso, entendeu? Essa eles com o pé atrás, tipo assim, meu, mas você está falando que é bom, mas eles estão me pagando 40 sacos. Eu acho que eu produzo mais, eu acho que esse ano é mais do que 40 sacos. Tá, mas e se pegar uma chuva na colheita? É o seguro, né? Mas o seguro é para proteger o teu negócio e não cobrir os 65 sacos. É para proteger o teu negócio, proteger a tua saúde financeira. É para isso o seguro. Agora, Exatamente. no ano passado, 7% da área cultivada no Brasil foi coberta com seguro. É muito pouco. Tem problema do lado do governo, subvenções, tem problema de precificação de risco nas corretoras, nas seguradoras. Tá? Nós temos vários problemas para resolver e o Brasil tem que sim que equacionar o problema de seguro. Nós temos todos os países grandes produtores têm áreas seguradas muito maiores. Então tem algum problema aqui também e tem problema cultural do lado do produtor também que acha o seguro caro. Caro é perder toda a safra. Eu acho que tem outro ponto bom também para a gente falar sobre seguros, é que muitas vezes a gente pode escutar, que nem o Marco comentou, né? Ah, não, mas o seguro é caro.
Uma coisa que é interessante pensar em seguros, de qualquer tipo que seja, nem só o agrícola, né? Não existe seguro caro e nem barato, existe a chance do sinistro acontecer. Então o pessoal fala, não, seguro de vida é barato. Não, o seguro de vida não é barato, a sua chance de morrer que é baixa, por isso que o preço é menor. Ah, o seguro do carro é mais alto, ele não é mais caro, a chance de bater que é maior. E da mesma forma a gente vê no seguro agrícola, você pega, por exemplo, região sul, geralmente tem um preço maior, a chance maior de dar problema. Então é difícil falar que às vezes um seguro está caro ou está barato, ele está o preço do seu risco. Então eu acho que isso é algo bom de ter em mente também, e essa questão que o Kogo e o Marco trouxeram agora é muito boa. E para a gente já direcionar uma questão para o Kogo agora também, o Ademir Yorkowski perguntou sobre trigo. Na região norte do Rio Grande do Sul estão sendo implementadas usinas de etanol à base de trigo, algumas já em instalação, outras em projetos. Como é que você avalia esta nova demanda para essa cultura no médio prazo? Sempre é bom ter a saída pelo etanol, sempre vai ser bom isso. Só vamos lembrar alguns aspectos aqui, tá? Da questão de litragem por hectare, né? Que é uma coisa que é concorrencial, é cana, etanol de trigo, etanol de milho. O etanol de trigo não é a melhor matéria, o trigo não é a melhor matéria-prima em termos de etanol para produção, por versus produtividade por hectare. Porém, o perfil da lavoura da região é de uma lavoura de trigo, né? Há uma presença de lavoura de trigo no inverno, pode haver excedentes, eles podem ser destinados, pelo menos para mim, que preocupa no curto prazo, olhando esses projetos que estão surgindo, é que você deveria sempre ter um projeto chamado Flex, né? Que você pode usar outras matérias-primas, porque, a princípio, a ideia seria aproveitar, primeiro, o triguilho ou trigo descartado, não é o trigo comercial, o trigo que vai ao mercado, né? Aquele que não conseguiu classificação boa, e ou variedades específicas para uso etanol. Aí parece uma opção melhor. A usina não vai poder ficar presa apenas numa questão de, se tiver um excedente ou tiver uma redução de qualidade, eu vou poder ter um bom desempenho ou não, né? Que é a mesma coisa, que é diferente no milho. O milho não, você usa o milho padrão, qualquer tipo de milho, e busca a competitividade via etanol e via DDG. Então, o trigo, sim, vamos ter que observar como eles vão manobrar essa aquisição de matérias-primas para a viabilidade. Agora, sempre é bom ter a presença de uma indústria de transformação, de processamento adicional ao sistema tradicional moageiro. Tá? É uma boa ideia, sim, e nós vamos agora ver como isso vai ser desenrolado aqui para frente. Show, Kogo. Obrigado pela resposta. A gente tem agora uma para o Marco também de clima, da Bruna, que ela fala assim: ó, bom dia. Aqui na região serrana do Rio Grande do Sul, na safra passada, fomos acometidos por granizo em novembro. Tivemos sinistro de mais de 1.000 apólices de uva de vinho e mesa. A respeito de uma previsão de clima para o sul, podemos ficar mais tranquilo quanto a esse tipo de precipitação nesse ano? Está no mudo, Marco. Desculpa, Agora desculpa, sim. desculpa. Seguinte, vamos lá. Com relação a granizo, eu ficaria muito preocupado nesse início, porque você está com uma atmosfera muito seca e quente, e agora vai começar a vir as frentes frias. Nós já tivemos pontos, né, tivemos vários pontos de granizo já em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais já andou ocorrendo, no Paraná já ocorreu, né, no Rio Grande do Sul. Esse é um ano que eu realmente fico preocupado com essas primeiras chuvas agora de outubro com granizo, porque ainda está, a hora que a frente fria chegar, desculpa, a hora que a frente fria chegar, existe sim a possibilidade de chuvas de granizo. Então, eu ficaria muito preocupado agora. Depois que as chuvas deram uma normalizada, que é mais para o final de outubro, aí não, aí as chances diminuem bastante, né? A probabilidade de ocorrência de granizo diminui bastante. Mas granizo agora em outubro e vendavais. Reparem que está tendo vários temporais aí, destelhamento, silos, né, perdendo, barracões. Então, eu ficaria muito preocupado, sim, com os temporais agora no mês de outubro, porque há uma tendência de temporais até mesmo nessas regiões centro-sul do Brasil. Perfeito, Marco. Obrigado pela resposta. Agora a gente tem uma para o Kogo na sequência, do Juliano. A possível greve dos portos nos Estados Unidos pode afetar a precificação do bushel da soja no curto prazo? Sim, pode. Todo fator de curto prazo pode afetar. Eles estão com problema de escoamento, realmente. Isso pode gerar a questão de prêmios dos portos, modificar a oferta deles no curto prazo. Mas dentro de uma situação de uma colheita recorde, de toda a pressão de oferta, o americano entrou nessa safra com um nível de venda antecipada muito baixo em relação à média histórica deles. Então, eles também entraram já com aquele cenário de preço baixo,
fizeram baixo volume de vendas para fixações futuras, e isso também vai gerar uma pressão natural de oferta. Então, isso pode melhorar no curtíssimo prazo, alguma melhora de cotação, mas depois vai predominar mesmo a oferta recorde no país, tá? Boa, Kogo. Tem elogio também do Oswaldo aqui, parabéns pelas ricas informações, orientações, direcionamentos, excelente live, parabéns a todos. A gente agradece aí, Oswaldo, o pessoal também que está nos acompanhando, e acho que é interessante a gente ressaltar isso, né? Tem um comentário da Jéssica aqui também, que eu acho que ela tinha lançado na hora que a gente está falando sobre a competitividade, custo de produção Brasil e Estados Unidos, né? Ela falou, existe um detalhe nisso. Os americanos recebem apoio do governo em quebras. Se quiser fazer um comentário sobre isso, Kogo. Eu comentei isso também, né? Que eles têm todo um aporte, né? A Farm Bill americana, aliás, está terminando esse ano, né? Vai ser renovada. A Farm Bill é uma lei agrícola americana, ao contrário deles no Brasil. Nós temos plano safra, eles não têm plano safra, eles têm uma lei que dura 6 anos, né? Que permanece com regras fixas. Então, eles já entram na safra sabendo qual é a cobertura, qual é o seguro, qual é a margem de preço mínimo, o preço mínimo deles que eles vão receber do governo. Então, realmente, eles têm apoio nas quebras, eles têm apoio nos períodos de preço baixo, e até por isso eles realmente conseguem exercer essa decisão de, bom, se a margem está baixa, se o preço está baixo, eu vou exercer meus programas lá de proteção e vou reduzir a área plantada. E para o Brasil, isso, de certa forma, é bom, não é ruim, né? Porque eles, pelo menos, diminuem a área plantada, não plantam para colher mau resultado, e acabam recebendo suporte do governo. O Brasil é o país que menos recebe apoio de governos no mundo, tá? É o penúltimo da lista. Abaixo da gente, só a Nova Zelândia, que tem pouca expressão, está no mercado internacional. Então, e os Estados Unidos também não são o maior apoio do mundo. O maior apoio do mundo hoje é na China em relação ao PIB, do valor da produção, é na China e na Europa. Mas os Estados Unidos também tem uma proteção aí em torno de 18% da renda do produtor vem de governo, e o Brasil em torno de 2%. Então, é uma realidade que nós só podemos consertar se a gente terminar os planos safras e partir para uma lei agrícola, que é o grande desejo de todos. Acho que esse é um ponto interessante de trazer, né, Kogo? Porque é muito comum no Brasil aqui a gente escutar, não, mas o agro recebe toda essa grana, claro, né? Vê a cifra bilionária do Plano Safra e acha que isso conta toda a história. Mas se a gente vai ver historicamente esses países aí, o que investem na agricultura é uma maluquice. Os Estados Unidos, anos 70 e 80, o que fazia subsídio de exportação, pagava para exportar para um outro país, para conquistar o mercado daquele país, para depois se estabelecer. Então, e isso atesta também sobre o quão competitivo a gente é, porque se os caras estão injetando dinheiro muito mais do que nós, e a gente ainda assim consegue ganhar muito mais share de mercado do que eles, mostra realmente o potencial que a gente tem aqui no Brasil, no agronegócio do nosso país. E na sequência, pode falar, Esse pode é um falar. ponto bom, Felipe, é um ponto importante. Foi o seguinte: primeiro, pessoal, o Plano Safra não é uma doação de dinheiro, é um empréstimo do governo. O crédito rural é empréstimo. O governo empresta 450 bilhões de reais. O que o governo dá é a subvenção do juro. Isso são 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais sobre o faturamento do agro de 1 trilhão de reais. Tá? Ou seja, o nosso apoio é esse. E ponto. É nada. É muito pouco. O agro não recebe nenhuma grande ajuda de governo. A ajuda é muito pequena frente ao que o agro responde na economia do país. Tá? Então, isso é um grande mito que rola por aí, infelizmente, também. E aí tem uma outra pergunta de mercado aqui, Kogo, do Wellington. Ele pergunta: se a rota pelo Pacífico via Acre e Peru se concretizar, ajudaria na demanda de exportação do Arco Norte, reduzindo a pressão nos portos do Sul e Sudeste? Com certeza, essa é uma grande ideia, realmente já está funcionando, né, de certa forma, de uma maneira mais rudimentar ainda, mas nós estamos falando de uma rota realmente estabelecida, com asfaltos, com ferrovias, né, conectando. Realmente seria. O Arco Norte precisa descomprimir o Arco Sul, né, seja pela saída bioceânica, ou seja pela saída Acre e Peru, né, a saída bioceânica, ou seja mesmo com novos investimentos em portos de escoamento pelas vias hidrovias e saídas portuárias de todo o norte e nordeste do Brasil, tá? Então, realmente, nós vamos ter que partir para isso. Está melhorando, né? Como eu já mostrei várias vezes para vocês, né? O escoamento vem crescendo para essa região, mas tem que acelerar isso, melhorando o nível de concessões do governo com iniciativa privada para poder gerar mais investimentos na região. Show. E agora tem uma pergunta da Cleonice aqui também, para Kogo e Marco. Com relação ao trigo na região noroeste do Rio Grande do Sul, ontem tivemos uma queda de R$ 5 no preço do trigo, e em contrapartida vemos uma situação climática perigosa que pode afetar a safra que até então tinha boa perspectiva. Temos temporais que estão afetando a produção. Essa relação, como é que vai afetar o preço do trigo? Deve melhorar ou continuar em queda? O que a gente pode esperar de clima para o trigo, Marco, e por consequência do preço, Kogo?
Pode começar, Marco. Tá, vamos lá. Então, eu vou falar, depois o Kogo fala, tá? Eu acho que esses temporais são pontuais, foram essa semana, isso realmente trouxe um impacto muito grande, muito... porque está muito recente o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, certo? Está muito recente. O Kogo tá em Porto Alegre, né, Kogo? Sabe Sim. muito bem o que é isso. Então, a memória está muito recente do que foi. Então, quando começa a chover, e nessa época do ano, foi quando começou a outra, todo mundo assusta. Mas como eu mostrei, isso é pontual. Porque o ano passado, você tinha dois fatores. Primeiro, o El Niño, que contribuía com excesso de chuvas no sul, e segundo, essa irregularidade na região centro-norte. Então, se concentrou tudo no sul, nos dois períodos, tanto setembro quanto em abril e maio. Esse ano não. Esse ano volta a chover relativamente bem, como eu mostrei nos mapas, agora no final de... Agora, na próxima semana, na semana do dia 10. E aí a chuva fica compartilhada, certo? Por a chuva estar compartilhada, isso tira um pouco a pressão da possibilidade de altos volumes de chuvas e até problemas para o trigo, tá? Então, realmente, o trigo vem sofrendo? Sim, o trigo é uma cultura de alto risco por conta disso. Então, a gente já tinha comentado até, se você pegar o nosso webinar que nós fizemos há 3 meses atrás, eu falei que devido ao atraso das chuvas, a possibilidade de atrasar as chuvas, o setembro poderia ser muito chuvoso e poderia trazer alguns impactos para a safra de trigo esse ano. Se você pegar, eu falei bastante disso daí naquela época, né? E, infelizmente, está se confirmando, mas eu não vejo grandes problemas para frente, não, tá? Até porque não tem mais esses grandes temporais como teve o ano passado. Bom, primeiro, pessoal, período normal essa queda de trigo. Nós temos sazonalidade de trigo no Brasil, né? A colheita está entrando no mercado. Não é uma safra pequena, é uma safra com uma área menor, mas não é desprezível. São 9 milhões de toneladas entrando no mercado. Vamos lembrar que 75% das importações, que o Brasil ainda é um grande importador de trigo, né? Elas vêm da Argentina. A Argentina está vindo de um crescimento de 15% na área plantada. A colheita já iniciou. Eles vão colher esse ano 35% mais trigo, tem mais excedente exportável. Então, toda essa pressão ela chega no mercado brasileiro. Geralmente, ela começa em final de setembro, avança em outubro, e isso começa a reduzir essa pressão de oferta no início do ano seguinte, né? Então, lá para fevereiro, a partir de março, principalmente a partir de abril, a gente começa a estabelecer o período realmente entre safra no Brasil, onde a valorização do mercado acontece naturalmente pelas suas vias tradicionais de paridade de preço, tá? Então, essa sazonalidade é normal. O preço do trigo está relativamente bem sustentado no mercado internacional. Ele chegou a subir no começo no final do primeiro semestre, com safras ruins na Rússia, na Europa, na França, na Alemanha. Ele voltou a se acomodar um pouco melhor, mas o trigo também está com uma situação muito parecida com a do milho. Preços mais próximos das suas médias históricas dos últimos 10 anos. Mas temos aí um bom desempenho na comercialização desse ano, principalmente para aquele produtor que conseguir segurar um pouco mais a sua oferta para ofertar no próximo ano, tá? Show, obrigado, Marco e Kogo. Kogo, na sequência tem uma pergunta do Leandro aqui, da região Centro-Norte lá. Ele pede se puder fazer um comentário para a gente da cultura do cacau também, que a gente pode ter de esperar dessa commodity de mercado daqui para frente. Pois é, esse foi um dos tantas as chamadas soft commodities que explodiram o preço no mundo, né? O grupo está aí entre suco de laranja, maior preço da história, cacau, maior preço da história. O range de preço do cacau está mudando, né? Era um range de preço de 2 mil a 3 mil dólares a tonelada, ele vai ficar aí num bom período em 4 a 5 mil dólares a tonelada, chegou a bater 8 mil dólares a tonelada. Foram prejuízos via seca, o ninho, na África, tá? E também via doenças, vírus e bactérias também em áreas de cacau no continente africano, que é o maior ofertante do mundo. Então precisa ainda 1 ou 2 anos de safras para regularizar a oferta global. O Brasil está com novas áreas implantadas, com melhor resistência a pragas, né, colocando novos polos, tanto no Pará como na Bahia, como estado excepcional. O próprio estado de São Paulo está implantando áreas de cacau a partir de agora, né, para crescer a competitividade. Então, vai ter um mercado aí firme, pelo menos por mais 2 temporadas de mercado a cotações bastante elevadas, tá? E outra, a demanda de chocolate no mundo ela caiu um pouco em relação
ao que estava sendo esperado, mas ela caiu muito abaixo daquilo que se imaginava com o preço elevado da matéria-prima. Então, demanda ainda relativamente firme e preço elevado pelo menos por mais 24 meses. Cara, se depender de mim, o preço do cacau, o preço do chocolate vai subir bem, viu, cara? É isso aí. Né? Bom demais. Bom demais. Pô, um É bom chocolate. demais. Né, Felipe? É bom demais. É verdade. Demais, Pessoal, já bom se demais. encaminhando para o final da nossa live aqui, só lembrar, acho que é legal citar também os comentários aqui, né? O Jonathan, reforçando a importância do produtor ter uma boa estratégia de comercialização, estruturada e consciente, de acordo com o que a gente falou aqui, né? Ele brinca depois na sequência de, né? Na estratégia de investimentos, o produtor é o mais conservador possível, na gestão de risco é o mais arrojado dos investidores. A gente tem também Mas, o Leandro... Felipe, só complementar, desculpa te cortar, já cortando, né? Cara, o produtor, eu falo isso toda a minha palestra, ele é muito bom da porteira para dentro. Ele é, né, Kogo? A gente visita não só o Brasil, os 4 cantos do mundo, não tem, assim, pode ter igual, melhor do que o produtor brasileiro não tem, dentro da porteira, certo? O produtor brasileiro, ele é mestre, cara, ele não é nem professor, ele é mestre, tá? Você pensar que um produtor de soja da Bahia, numa areia, né, produz 80, 90 sacos por hectare de soja, é insano você falar para um americano que na areia, muitas vezes areia de praia, né, parece areia de praia, o cara produz 80 sacos de soja, tá? Então, só que o problema do produtor é da porteira para fora, né? É gestão, é comercialização, entendeu? Então, é isso que falta para o produtor brasileiro ainda. Lógico que não é unanimidade, pelo amor de Deus, né? Existem muitos profissionais muito bons, muito bem assessorados, muito bons, mas tem uma boa parcela que ainda precisa fazer muito bem essa lição de casa da porteira para fora, certo, Kogo? Ok, isso mesmo, perfeito. Você me ouviu falar isso na Top Farmers do ano passado. Nós tivemos nós dois hoje na Top Farmers esse ano. Eu falei muito contundentemente lá, você lembra do que aconteceu, né? As pessoas aplaudiram a gente naquele dia, né? A gente disse, pessoal, vocês são muito bons de campo, são muito ruins de gestão. O produtor parece que está começando a entender isso. O primeiro processo, Marco, é o produtor entender isso. Ele precisa entender que ele tem problema de gestão para poder mudar a gestão que ele tem. E outra coisa que eu acho que, e aí vai muito do pessoal do Sicredi também, né? É ajudar a fazer o custo de produção dele, porque ninguém tem o custo na mão. Eu estou nessas palestras que eu tenho feito aí agora, e você pergunta, quem tem? Eu tenho meu custo, tá? Você põe a depreciação? Não. Você põe o financeiro? Não. Você põe o teu salário e da tua família no preço? Entendeu? Não. Cara, então você não faz. Se ele vai lá na revenda, na cooperativa ou na multinacional, compra lá seu pacote de insumos, né? Sua quantidade que ele precisa, ele sabe quanto ele gastou mais ou menos em sacas, tal, aí ele vê como... Mas, de fato, o custo e o quanto ele quer ganhar, certo? Porque é isso. Quantos por cento eu quero ter de lucratividade em cima da minha produção? 10%, 20%, 50%, que eu preciso para rodar, né? Então, assim, quando o produtor tiver na mão esses custos reais, e aí ele vai poder falar assim, se eu vender uma soja 120, ainda estou com lucro. Ou não, eu preciso de uma soja de 130. Ou seja, eu preciso mexer nos meus custos para equilibrar meu... Sabe? Quando ele tiver exatamente... que o problema do agro, que eu falo, que gira muito dinheiro todo dia. E muitas vezes ele nem sabe o quanto que ele está ganhando, o quanto ele está gastando. Ele está girando. Entendeu? É isso aí. Bons pontos, Marco. Bons pontos. Chegando agora perto das 11, pessoal, só também agradecer os comentários do Jailson aqui. Parabéns, Felipe. Presença do Kogo e Marco trazendo informações relevantes do cenário. O Fernando também, apresentação excelente. Muito feliz a combinação de análise econômica, cenário mundial, especificidade do agro. Pessoal, a gente aproveita nesse final aqui, antes de passar para o último recado do Kogo e do Marco, lembrar
Desculpa para vocês pelo imprevisto que a gente teve, mas agradecer a compreensão de todos vocês de migrar para cá no Teams depois. A gente está deixando essa reunião gravada para depois os colegas do marketing vão colocar lá no YouTube do Sicredi. Vai estar disponível para depois vocês assistirem no YouTube, para depois repassar para algum associado, algum colega. Então fiquem à vontade para acessar depois. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês e deixa o recado final do Marco e do Kogo aqui. A gente se encontra no próximo workshop de dezembro daí. Primeiramente, quero agradecer ao Felipe e a todo o time do Sicredi por essa parceria, né? É muito gostoso estar com o Sicredi fazendo esses webinars. Quero agradecer também a presença do Kogo, cara, que para mim é uma insumidade, assim, é um mestre. Cara, eu posso assistir 10 palestras sequenciais do Kogo, todas eu vou aprender alguma coisa, cara. É muito bom mesmo estar aqui ouvindo e aprendendo as análises e aprendendo mesmo com o Kogo. Cara, parabéns, Kogo, que continue assim, Kogo. Tá? Parabéns Obrigado. mesmo. E parabéns pelo título aí de Voice Top, cara. Parabéns. Pois é, Parabéns, mais cara. um. Isso não é para qualquer um, cara. Não é para Pois qualquer é, um. né? Pois é, Parabéns, cara. meu segundo selo no LinkedIn, né? Top Voice em negociação. E estou para receber um terceiro, mas não vou contar isso lá, noutra oportunidade. Não, deixa para postar depois. Parabéns, Kogo. Você merece, tá? Cara, conheço vários aí analistas de mercado, mas, sinceridade, você está entre o top 1 aí, tá? Show de Parabéns mesmo. bola. Então, Obrigadaço. eu quero agradecer também. Eu sei que tivemos esse pequeno inconveniente hoje com a plataforma. Tivemos um pequeno atraso, mas o Sicredi foi rápido em solucionar e estamos aqui. E batemos mais de 600, né, pessoas ali. A gente sabe que não é só 600, tinha muita gente em dupla, em grupos ali assistindo. Então, parabéns. E eu acho que o grande recado de tudo, cara, é paciência agora. Um pouco de cautela, paciência, porque as chuvas estão chegando. É um ano realmente bem melhor do que foi a safra passada, 23, 24. Vamos ter chuvas mais regulares, mais frequentes, ainda com alguns pontos de atenção, como esse excesso de chuvas no verão, essas altas temperaturas agora ainda em outubro e novembro. Então, mas muita atenção, mas é um ano de investimento, eu acho. Esse é um ano com o pé no chão, mas de muito investimento, porque não bobeiem. Eu sei que tem muita gente, eu estou vendo isso no campo, tem muita gente comprando meia dose de produto por conta de tentando reduzir custos, comprando meia dose, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Então compra aí não para tudo, fala não sei o quê, vamos lá, porque o custo está alto. Isso pode tirar a sua lucratividade. Então, muita atenção esse ano, porque não é um ano para brincadeira, não é um ano para apostas altas, pelo contrário, é um ano de ter os dois pés muito fincados no chão e fazer o dever de casa bem feito. Porque no final o clima vai ajudar e eu tenho certeza que se você tiver bem informado e do lado aí do Sicredi, acho que você vai ter fazer também boa comercialização. Acho que era esse o meu recado. E contem sempre, né, com a Rural Clima. Quer saber mais? Quer entender melhor da região? Aí, né, fiquem à vontade de entrar em contato aqui com a gente para a gente ajudar vocês aí do Sicredi. Tá bom, pessoal, agradeço também aí ao Sicredi, né? Minha 54ª participação no workshop, consecutiva, não falei nenhum até hoje, felizmente, Deus me deu essa graça aí. Grande abraço ao amigo Marco aí também, pelas referências da minha pessoa aí, ele é suspeito porque ele é meu amigo. Mas não é suspeito porque ele é um profissional excelente também, então ele fica com um aval para poder fazer esse tipo de elogio, porque eu faço o mesmo para ele em todo lugar que eu passo, tá, pessoal? Estamos num time excelente, Felipe é outro craque aí também, vocês estão vendo surgir um grande analista no agronegócio brasileiro, vai vir aí uma geração comandada pelo Felipe aí de show de potência também no agronegócio, tá? Então, assim, pessoal, grande abraço a todos, vamos em frente, capricho na safra aí, que o clima vai ajudar e o mercado vai acabar sendo superado pelo esforço de cada um aí, jogar na produtividade, tecnologia, foco na lavoura, foco na produtividade, tá? Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Show. Marco, Kogo, abração. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo workshop. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.